e esse vídeo será baseado nos conhecimentos da neurocientista Kelly McGonigal. Então, bora começar. Nas palavras dela, antes de mais nada, gostaria de fazer um exercício com vocês, e tirando aqueles que tiverem problemas de saúde, eu recomendo que todos façam. O exercício é muito simples. Nós vamos simplesmente prender a respiração por apenas 15 segundos. Mas atenção, só faça isso se estiver sentado ou deitado em um lugar seguro. Estão prontos? Então vamos lá. Respirem fundo. Isso. Agora solte todo o ar esvaziando os pulmões. Beleza, agora parem de respirar por 15 segundos, contando. Só lembrando que vocês podem respirar assim que quiserem ou precisarem. Só quero que vocês passem pela experiência antes de prosseguirmos. 3, 2, 1. Respirem. Isso aí. Bom, isso que vocês fizeram é um desafio de força de vontade. Alguns de vocês precisariam de até 2 minutos para sentir vontade de respirar. Mas claro, não quero que ninguém aqui desmaie. A questão é a seguinte: esse exercício de prender a respiração é um dos melhores meios de prever a capacidade de uma pessoa de atingir metas difíceis. Os psicólogos chamam isso de tolerância ao sofrimento, que é a habilidade de continuar quando as coisas ficam desconfortáveis. Com base nisso, eu gostaria de falar sobre uma pequena intervenção que basicamente ensina as pessoas a como superar o desconforto físico que inevitavelmente atrapalha uma mudança difícil. Para isso, citarei 2 estudos que usam a mesma técnica. O primeiro deles eu chamo de a Câmara de Tortura. Esse é um estudo envolvendo fumantes que queriam parar, mas não conseguiam. Nele, os pesquisadores pediram aos fumantes para que ficassem sem fumar durante 24 horas e depois voltassem ao laboratório com um maço de cigarro fechado de sua marca favorita. Então todos os fumantes apareceram, cada um com seu maço de cigarro nas mãos e desesperados para fumar. Inclusive, os pesquisadores testaram seus níveis de monóxido de carbono para ter certeza de que eles realmente não fumaram nas últimas 24 horas. Portanto, os participantes estavam sedentos pelo cigarro. Então, todos os fumantes se sentaram a uma longa mesa e foram pedidos para que não houvesse qualquer outra coisa sobre ela a não ser um isqueiro e seus maços de cigarro. Em um dado momento, os pesquisadores estavam prestes a deixá-los começar a fumar. Então eles disseram no microfone: "Peguem seus maços de cigarro." Nesse momento, todos pegaram seus maços felizes da vida e comemorando, mas aí em seguida eles disseram: "Parem." Os participantes tiveram que esperar por 2 minutos sem fazer nada, a não ser ficar olhando para seus maços de cigarro. Depois disso, os pesquisadores disseram: "Abram a embalagem." E quando acabaram de abrir, eles novamente foram surpreendidos com um "parem." E mais uma vez, eles tiveram que esperar por 2 minutos. Depois disso, os pesquisadores disseram: "Ok, tirem um cigarro da embalagem." Eles tiraram, mas logo em seguida ouviram "parem" e tiveram que esperar por 2 minutos. E assim o experimento foi caminhando, e em cada janela de 2 minutos dessa, os participantes precisavam escrever o quão intensa estava sendo a abstinência e o quanto eles queriam fumar. Bom, e assim eles continuaram. Peguem um cigarro, parem, 2 minutos. Olhem para o cigarro, parem, 2 minutos. Cheirem um cigarro, parem, 2 minutos. Coloquem um cigarro na boca, parem, 2 minutos. Acendam um isqueiro e olhe para ele, parem, 2 minutos. Isso continuou assim por mais de 1 hora, e no fim das contas nenhum dos participantes foi autorizado a acender o cigarro. O fato é que antes do experimento, metade deles havia aprendido uma técnica chamada surfando o impulso, na qual tem como finalidade fazer a pessoa entender que se ela prestar atenção no desconforto físico de querer algo, confiar na sua própria capacidade de tolerar essas sensações e esperar pacientemente, elas eventualmente irão embora. Basicamente, eles aprenderam a não se entregar ao impulso sempre que ele surgir, pois assim como uma onda, ele irá passar e ficará tudo bem. Bom, antes de eu te contar o resultado desse estudo, deixa eu só te contar sobre o segundo estudo. Nesse, eles pegaram várias pessoas com problemas de autocontrole em relação à comida, principalmente as doces. Em seguida, deram a essas pessoas um recipiente transparente com vários doces de chocolate dentro e pediram para que elas carregassem essa caixa consigo onde quer que fossem por um período de 48 horas e sem comer nenhum doce sequer. Por precaução, cada doce foi cuidadosamente marcado com pequenos arranhões, pois se alguém comesse e reabastecesse com novos doces, os pesquisadores ficariam sabendo.
Da mesma forma, uma parte desse grupo foi ensinada a técnica de surfar o impulso, ou seja, se permitir sentir o impulso e entender que não é necessário tomar nenhuma atitude, basta esperar que ele irá embora. Bem, os resultados foram os seguintes. No estudo envolvendo os fumantes, os participantes que aplicaram a técnica de surfar o impulso durante aquele teste de 1 hora de tortura acabaram tendo uma redução de 40% no consumo de cigarro nas semanas seguintes, sem que os pesquisadores pedissem. Já o grupo de controle, aqueles que não aprenderam a técnica, continuaram fumando na mesma quantidade. Curiosamente, aqueles que aprenderam a surfar o impulso meio que perderam a conexão entre estresse psicológico e tabagismo, que é a principal conexão presente nas pessoas que estão tentando parar, pois geralmente elas fumam para tentar se livrar de um estresse, mas nesse grupo essa conexão foi cortada, provavelmente porque elas passaram a ter uma ferramenta que as ajudavam a lidar com as emoções e sentimentos difíceis que estivessem sentindo. No estudo relacionado às pessoas compulsivas por comida, todas aquelas que aprenderam a técnica de surfar o impulso conseguiram passar as 48 horas sem comer nenhum doce. Por outro lado, aqueles que não receberam nenhuma técnica ou que receberam outras estratégias, como tentar se distrair fazendo outra coisa, acabaram sendo muito mais propensos a cederem e a ficarem estressados. Esses dois estudos são ótimos exemplos que mostram que aprender a surfar o impulso pode aumentar a nossa força de vontade e nos ajudar a não ceder à tentação. Isso é importante porque nós realmente precisamos de força de vontade. Todo mundo sabe o quão importante é construir bons hábitos, mas o fato é que muitas vezes nós precisamos de força para fazer coisas difíceis. E não há hábito no mundo que vai te fazer não querer fumar um cigarro caso veja um e esteja tentando parar, ou então não querer comer um doce caso veja alguém comendo, pois se trata de um impulso incrivelmente forte que precisa ser combatido. E essa estratégia de aceitação parece ser a melhor forma de lidar com esses difíceis pensamentos, sentimentos e emoções, pois qualquer tentativa de afastá-los é um tiro que sai pela culatra. Por outro lado, quando você encara esses impulsos como sensações passageiras, nas quais você não precisa agir a fim de atendê-las, você passa por desafios que testam sua força de vontade com muito mais facilidade. E alguns desses desafios incluem a ansiedade que nos leva a não fazer o que sabemos que deveríamos fazer e pensamentos intrusivos, como aqueles de incapacidade, pessimismo e incerteza com relação a nós e às outras pessoas. Além disso, as pesquisas são claras em mostrar que nós podemos usar a mesma estratégia para observar um pensamento negativo e não tomar nenhuma atitude para atendê-lo. Fora isso, essa estratégia de aceitar os próprios impulsos e não agir até que eles passem se mostrou eficaz até na perda de peso, pois as pesquisas mostraram que as pessoas que usavam essa estratégia conseguiam até triplicar suas chances de sucesso em um projeto de perda de peso a longo prazo. Bom, se você também quer aplicar essa técnica para aumentar suas chances de vencer desafios de autocontrole em sua vida, aqui vai o que os participantes foram ensinados nos dois estudos. A primeira coisa que eles aprenderam foi a famosa técnica chamada Mindfulness, ou atenção plena, na qual se consiste em prestar atenção àquilo que está sentindo ou pensando e, em vez de procurar uma forma de escapar dessas coisas, simplesmente observá-las sem julgamentos e sem tomar nenhuma atitude. Então, por exemplo, se você estiver com fome, se coloque numa postura de observador e simplesmente perceba como seu corpo está reagindo a isso. Caso esteja ansioso, faça a mesma coisa. Perceba as mudanças no seu corpo e simplesmente respire lentamente, usando essa respiração como uma fonte de estabilidade. Após isso, procure pela primeira oportunidade que tiver de se reconectar com o seu objetivo. Foi exatamente isso que os participantes dos dois estudos aprenderam a fazer, que, diga-se de passagem, se trata de uma técnica que qualquer um pode praticar e que leva apenas 30 segundos.